Bem, pessoal, já falei aqui do livro de Eletrodinâmica do Griffiths. Eu tinha falado de mecânica quântica, né? Isso daqui é a versão em português. Eu estudei pela versão em inglês, tá? Mas como a versão traduzida é mais barata, é que eu tenho, né? Então, tá assim, ó, basicamente dos livros. Esse daqui eu acredito que é um livro que os professores adotam, porque pelo tamanho dele e tudo mais, dá para cobrir em dois cursos, né? Metade do livro um curso até a teoria de perturbação. Então, mecânica quântica 1 costuma ser da função de onda, né? Parte unidimensional, equação de Schrödinger e tal, espaços de Hilbert, entre aspas, né? Você vai estudar esses espaços mesmo se você fizer um curso de análise funcional, né? A mecânica quântica em 3 dimensões vai ter o átomo de hidrogênio, partículas idênticas, e a curso de mecânica quântica 1 costuma acabar aqui. Teoria de perturbação independente do tempo, tá? Talvez vá até o princípio variacional, né? Princípio variacional em diante seria a mecânica quântica 2, né? Com coisas a mais, né? Tipo, deixa eu ver se tem aqui. Pode ter teoria de espalhamento. Não tô vendo aqui. Ah, tem, tá? Este costuma ser o mecânica quântica 2, tá? Vou dar uma olhada aqui por cima, né? Esse foi o livro que eu usei quando eu fiz mecânica quântica na graduação, tá? Você vai basicamente trabalhar com a equação de Schrödinger a maior parte do tempo, né? Isso que você vai fazer na mecânica quântica 1. E aí você normalmente você já fez o curso de álgebra linear, você já fez um curso de estatística, né? Então você vai usar os conceitos lá, distribuição, etc, né? Tranquilo? Então, primeiro aqui é os observáveis, princípio da incerteza, que já vem lá da álgebra linear, você já consegue ter isso, né? Que está associado aos operadores. Equação de Schrödinger independente do tempo. Aí eu lembro algumas coisas assim, né? Tipo, na minha prova, você tem a equação de Schrödinger, você vai ter o potencial, né? Vai ter que encontrar o espectro e é isso, né? E os autoestados. Então, problemas clássicos, né? Poço quadrado infinito, o potencial com delta, né? Delta de Dirac. Beleza? Deixa eu ir avançando aqui. Oscilador harmônico. Aí você vai ter a parte algébrica, tá? Com os operadores de criação e aniquilação. Depois isso daí vai ser importante. Você vai estudar de forma mais avançada na pós-graduação, tanto na mecânica quântica quanto mecânica quântica 2, né? E na teoria quântica de campos, né? Beleza? Então, essa parte aqui é legal. Eu lembro de outra coisa também que não tem nesse livro. Tem os operadores aqui, né? Método algébrico. Quem fez mecânica clássica, vocês veem lá no problema de Kepler o vetor Laplace-Runge-Lenz. Eu lembro assim vagamente, posso estar falando besteira, tá? Mas dá para resolver o átomo de hidrogênio usando o método algébrico, tal que o operador está relacionado com esse vetor Laplace-Runge-Lenz, tá? Então ele teria uma importância maior ainda na mecânica quântica, tá? Porque no problema de Kepler você tem 4 quantidades conservadas, é um sistema superintegrável, né? Enfim. Então aí vai, tal, beleza. O método analítico com as funções de Hermite. Não sei se era isso. Que não é o mais legal, é o algébrico, né? Tá. Aí tem o método de Frobenius lá que você vai ver na física matemática, com as séries e tal. Deixa eu ver aqui.
Mas a parte mais legal aqui é o oscilador harmônico, né? Dessa primeira parte. É polinômio de Hermite, isso mesmo. Partícula livre, tá? Tem uma coisinha interessante de mecânica quântica que, se eu achar, eu deixo na descrição, tá? Um amigo meu que já faleceu, ele traduziu deixa eu ver, acho que ele traduziu a tese de doutorado do de Broglie. E o de Broglie tem um livro de mecânica quântica, né? O livro dele lá é legal, de parte ondulatória. Outro livro bom de mecânica quântica é o livro do Landau, para graduação. Também é bom. E o pessoal usa muito o Corren. O Corren eu não conheço. Eu não estudei o Corren. É um livro grandão lá do... Não conheço. Mas dependendo do curso que você vai... Da onde você está fazendo, o professor pode adotar o Corren, tá? Dos livros que eu li assim... Tá, essa daqui é da Delta. Os professores gostam de cobrar isso em prova, né? Essa função Delta. Então, dos que eu estudei, o que eu mais gostei foi o Sakurai, tá? Sakurai. Dos livros de mecânica quântica foi o que eu mais gostei, tá? Eu gosto de livro mais bem escrito e conciso, tal. Ele é muito bem escrito e não fica se prolongando muito, né? Para graduação, o Griffiths eu acho um bom livro. Não conheço os outros, tá? De graduação, acho que é o único que eu conheço. O Landau. E esse daí do de Broglie. Os outros não, tá? Aí você tem ainda algo ali do poço quadrado finito, né? E aí você vai ter o tunelamento. Você vai ter o do David Bohm lá, que é o determinístico, né? E deixa eu pensar aqui. Que também dá pra... Você vai ter que usar isso por fora, se quiser saber, né? Espaço de Hilbert, bem entre aspas, né? Bem entre aspas. Tá? Tá bom? Isso daqui são funções L2 integráveis que fala aí, né? Mas você vai estudar isso mesmo se você fizer um curso de análise funcional, tá? Então no Sakurai começa mais ou menos, esse seria o começo, mas aí você tem os quadros, você vai ter o de Heisenberg que não tem aqui, tá? Porque o operador tem que ser hermitiano, porque os valores são reais, etc. Princípio da incerteza aqui, né? Parte mais matemática, né? Tem a ver com os operadores, que nem eu tinha falado. Daí você pode ver, dependendo do professor, talvez em álgebra linear o cara consegue fazer isso também, tá? E aí vai indo, né? O átomo de hidrogênio. Tem o método algébrico, só que no livro não tem. Talvez possa ter nos exercícios, mas não lembro, tá? Que aí que você vai usar o Laplace-Runge-Lenz, né? Aqueles negocinhos de química lá, né? O pessoal vê no ensino médio. Só o desenho, né? E vai, ó. É mais tranquilo que o eletro, né? Ainda bem que a propaganda acabou um pouco, né? Diminuiu um pouco de quântica, né? Agora tá mais inteligência artificial. Então, menos mal, né? Então aí continua, tá? Aqui é o curso de quântica 1 ainda. Que é em 3 dimensões, os orbitais lá. Que ele tira pelos harmônicos esféricos. Aí vai ter o spin também, tá? Ele vai fazer só para o momento angular, né? Ele vai fazer só o momento angular. Aqui eu não sei, eu acredito que não tem equação de Dirac. Eu acredito que não tenha. No curso de Mecânica Quântica 2 pode ter equação de Dirac. Quando eu fiz não teve, mas outros colegas que fizeram com outro professor lá teve equação de Dirac, tá? Que no Griffiths, que eu me lembre, não tem, tá?
E aí com uma equação de Dirac ele já corrige a estrutura hiperfina e tal, né? E aí vai, né? Tá, o efeito Zeeman, essas coisas de precisão de Lamour, coeficiente de Klebesch-Gordon, tá? Partículas idênticas, aqui já é mais assunto da mecânica quântica 2, tá bom? Bósons e férmions, você vai ver de novo vai ver lá na mecânica estatística, tá? De forma mais complicada, né? Na verdade. Gás de elétron livre, você vai ver isso daqui em estado sólido. Então isso daqui provavelmente não vão passar, talvez, muito provável pulem essa parte, né? Porque vai ficar para o curso estado sólido, tá? Bandas de energia, né? E a parte de mecânica estatística quântica é só um gostinho, né? Porque você vai ver isso melhor na mecânica estatística. Então isso daqui normalmente os professores pulam, né? Não precisa porque tem outros cursos mais detalhados nisso, né? E vai, tal. Corpo negro você vai ver melhor em curso física moderna, tá? Aí, esse daqui tem na 1, né? Então aquilo ali acho que é outros cursos, tá? Tem uma partezinha, mas você vai estudar mais a fundo nos outros cursos, né? Mecânica estatística e tal. E estado sólido. Aí isso daqui tem na 1, costuma passar, teoria de perturbação, é bem clássico, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Tá? Degenerescência, né? Que aí também tem a ver com a álgebra linear lá, né? O negócio de Broglie, você tem a parte... Ele queria fazer um negócio para a partícula relativística, né? É isso que eu queria fazer desde o começo. Essa parte de estrutura de mecânica quântica ondulatória ele já tinha desenvolvido, né? Tem no livrinho dele, tem lá. Efeito Zeeman. Separação hiperfina. Princípio variacional. Você também vê princípio variacional na mecânica clássica, né? Já vai complicando mais, né? Tem parte do hélio, né? E não tem como complicar muito, porque aí você não consegue fazer analiticamente, né? Você não consegue resolver os problemas na mão. Por isso que mecânica quântica em si ela é menos difícil os problemas que eletromagnetismo, por exemplo. Porque eletromagnetismo você pode piorar bastante. O cara vai fazer muita conta, mas ainda é possível chegar a algum resultado. A mecânica quântica não. Dependendo da forma que você piora ela, se torna impossível você fazer as coisas na mão, né? Não tem nem tempo para conseguir terminar o problema. Para uma prova, por exemplo. Então, por conta desse limite, ela se torna o curso em si mais fácil que o eletromagnetismo, né? Tá bom? Tunelamento, tá? E é tudo a ondulatória. Tem um livro que eu tô tentando lembrar, que ele é pra... Depois eu vejo. Tô tentando lembrar de cabeça aqui. O pessoal de matemática gosta dele. Tá, se eu lembrar, depois eu falo. Tô tentando lembrar aqui. Pregovic, acho que é uma coisa assim. E aí já é mais com análise funcional, tá? É um livro mais avançado. Não é um livro introdutório de mecânica quântica. Ondas eletromagnéticas. Vai vir a espalhamento, né? Que é a equação de
Schwinger, né? Aproximação diabática, coeficiente, fase de Barry. Isso daqui eu lembro. Tem o efeito Aharonov-Bohm, ó, fase de Barry. Né? Também tem o efeito Aharonov-Bohm. Alguma coisa vai estar ligado, né? Tem um fluxo lá do campo magnético, tá? O efeito Aharonov-Bohm. Quem manja disso é o Ricardo, né? Essa parte é bem legal, do efeito Aharonov-Bohm. Eu lembro que eu vi uma palestra do César de Oliveira, no Instituto de Física Teórica, sobre um trabalho que ele estava fazendo, isso há muito tempo atrás, né? Que é uma das áreas que ele é especialista, né? É um matemático que é especialista em análise funcional, em física matemática, né? E há um bom tempo atrás ele trabalhava bastante com efeito Aharonov-Bohm, né? Espalhamento, a equação de Lippmann-Schwinger aqui, né? Isso daqui vai estudar mais a fundo numa pós-graduação, tá? Acredito que nem tem tempo suficiente para ver isso no curso de mecânica quântica da graduação, mas você estudou lá a parte de espalhamento na mecânica clássica, que é o espalhamento de Rutherford, né? Você tem a seção de choque de espalhamento, tá? Então basicamente é isso aqui que ele está fazendo, né? E aí você vai para o quântico, né? Esse aqui é o do Rutherford. Então aí você vê inversamente proporcional seno a quarta de θ sobre 2, né? E aí você vai ter o Beckett scattering lá. E aí com isso você tem o nascimento da física nuclear, né? Se ele volta, né, deve existir um núcleo ali. E aí você vai ter o quântico, que é você tem a equação de Schrödinger, normalmente ele te dá o potencial e você encontra os autoestados e as outras energias. Aqui você vai ter informação sobre os autoestados, né? Numa certa distância você vai construir o potencial. Eu acho que é isso. Ou o espalhamento inverso é isso. Tá? E se tem isso daqui também, teoria de espalhamento, na verdade espalhamento inverso, para estudar equações diferenciais não lineares na matemática, tá? E aí, por exemplo, o trabalhinho lá do que é considerado, não tem a ver com mecânica quântica, né? Mas a equação KdV, você usa a mecânica quântica para resolver ela. E outras equações não lineares. Você vai usar, porque na equação não diferencial lá, para você encontrar as soluções dela, num caso lá que, por exemplo, para o problema de valor inicial, a função que está na equação diferencial, ela vai satisfazer o potencial na equação de Schrödinger no caso, tá? Mas poderia ter, por exemplo, uma equação de Dirac. E aí quando você resolve o problema lá com o espectro, a solução disso você vai usar para resolver a equação não diferencial usando o espalhamento inverso. Então você usa essas coisas, vêm da física também para resolver equações não lineares, diferenciais não lineares, né? Então mudança de fase, tal, né? Parte de FVC aqui, funções de variável complexa. Tá.
Enfim. Daqui é Paradoxo CPR, do Einstein lá, para uma das tentativas de violar, né, mecânica quântica. E aí com isso tem Teorema de Bell, tá? Isso daqui eu não estudei não, tá? Mas você vê mais na pós-graduação, tá? E é isso. E esse apêndice aqui não serve pra nada, né? Você faz o curso de álgebra linear que é melhor, tá? Que é muito superficial a álgebra linear, tá? Então é isso. Daqui é uma análise por cima do livro de mecânica quântica do Griffiths, tá? Isso aí, pessoal.